Fala galera, beleza? Eu sou a Cláudia, mediadora de Física do PVS. Vou estar trabalhando com vocês hoje o tema colisões. Esse tema está na nossa apostila, é o capítulo 18, referente ao módulo 1, que é a apostila do primeiro semestre. Então, corre aí, baixa a apostila se você não baixou ainda e vamos lá para poder acompanhar nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar, nossa aula sobre colisões, que é referente ao capítulo 18. E essa aula foi preparada completamente baseada na apostila de vocês. Então, caso vocês queiram pegar a apostila para acompanhar, fiquem à vontade. A apostila traz pra gente dois tipos de colisões. A gente vai estar vendo aí a colisão perfeitamente elástica e a colisão perfeitamente inelástica. Vocês vão estar vendo aqui esse Ezinho igual a 1 e esse Ezinho igual a 0. Isso daqui se chama coeficiente de restituição. Em física, isso daqui é tratado, é uma propriedade que vai caracterizar o tipo de colisão que a gente vê. Então, coeficiente de restituição. Esse coeficiente aqui vai depender da velocidade restituição. Vai depender aí da velocidade dos corpos antes e depois da colisão. Quando a gente tem, velocidade relativa antes e depois da colisão igual uma à outra, esse Ezinho aqui vai ser igual a 1 e a gente classifica essa colisão como perfeitamente elástica. Quando a gente tem esse Ezinho aqui igual a 0, a característica, a classificação da colisão é perfeitamente elástica. Isso significa que a velocidade dos corpos antes da colisão, ela até poderia ser diferente, mas depois a velocidade vai ser igual. Então, na colisão perfeitamente elástica, a velocidade relativa entre eles antes e depois vai ser igual. E na colisão perfeitamente inelástica, depois da colisão, eles vão ter a mesma velocidade. Separei aqui, duas situações. Para perfeitamente elástica, tem uma informação importante que é o seguinte: nesse tipo de colisão não há perda de energia cinética. Só lembrando, energia cinética é calculado como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se não tem perda de energia cinética durante a colisão, lembrando que a gente vai estar falando sempre de um sistema. O sistema pode ser composto por 1, por 2, por 3 corpos. Então, a energia cinética inicial, a gente vai levar em consideração todo esse sistema. Se no início ela é igual ao final para todo o sistema, eu não perdi energia cinética nessa colisão. Então, eu tenho aí uma colisão classificada como perfeitamente elástica. A colisão classificada como perfeitamente inelástica significa que a gente vai perder energia durante essa colisão. O sistema ele perde energia, então a energia cinética inicial ela vai ser maior que a energia cinética final da nossa colisão. Coloquei esse gifzinho aqui só para vocês entenderem que quando eu escrevi aqui em colisão perfeitamente inelástica, que a velocidade dos corpos no final é igual a uma outra, é como se os dois corpos, se um corpo fosse carregando o outro depois de ter colidido, igual esse desenho que eu coloquei aí pra vocês. Depois da colisão do carrinho com a bola, ele sai carregando a bola. Então, os dois eles vão ter a mesma velocidade. Quando isso acontece, colisão perfeitamente elástica. E aí, os exercícios sobre colisão perfeitamente elástica ou perfeitamente inelástica, eles são todos resolvidos basicamente utilizando esse princípio aqui de que há conservação de quantidade de movimento depois ou antes da colisão. Essa grandeza física é uma das grandezas que num sistema ela vai se conservar. Então, antes da colisão a gente tinha uma quantidade de movimento, depois da colisão essa quantidade de movimento do sistema vai ser mantida. Só para lembrar, quando a gente fala de quantidade de movimento, isso é uma grandeza vetorial, então vai interessar módulo, direção e sentido, e ela é calculada a partir da massa vezes a velocidade de um corpo. Eu separei aqui dois exercícios para a gente fazer. Exercício 1, que está na página 105, e exercício 3, que está na página 106. Então, você pode pausar
o vídeo nesse momento, começar a assistir, começar a fazer o exercício, né? E depois você dá o play para poder conferir a resolução, tá? Que eu vou resolver esses 2 exercícios aí e é mais interessante, mais eficiente que vocês tentem resolver e só voltem aqui para conferir o resultado. Então, podem dar um pause aí que eu vou resolver e daqui a pouco vocês vão dando play aí para conferir a resposta de vocês. Vamos nós. A gente tem aqui, né, uma situação no exercício 1 que fala: um homem de 70 kg corre ao encontro de um carrinho que tem 30 kg de massa para um observador fixo no solo. O homem se desloca com 3 metros por segundo, o carrinho 1 metro por segundo, no mesmo sentido. Isso daqui é muito importante porque velocidade é grandeza vetorial. Depois de alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar, segundo o mesmo observador, com uma velocidade de... Vamos lá. Vou anotar aqui todas as informações. Então, a gente tem a massa do homem, igual a 70 kg. A gente tem a massa do carrinho, igual a 30 kg. Temos aí que a velocidade do homem é de 3 metros por segundo. Temos que a velocidade do carrinho, antes, né, é de 1 metro por segundo. Como eu falei no slide anterior, a gente vai resolver os problemas de colisão usando a quantidade de movimento, a conservação da quantidade de movimento. Então, antes vai ser igual a depois. Inicial vai ser igual ao final. No início, a gente tem lá quantidade de movimento do carrinho mais quantidade de movimento do homem, ou o contrário, né? E na quantidade de movimento final, a gente vai ter a quantidade de movimento do carrinho mais homem, porque aqui diz que no final eles passam a se deslocar juntos, né? Passando ambos a se deslocar com que velocidade? É a velocidade depois que a gente está querendo descobrir aqui. Quantidade de movimento do carrinho é a massa do carrinho. Então, massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho, mais a massa do homem vezes a velocidade do homem, igual aqui. Se esses dois, né, vão caminhar juntos, eles vão ter a mesma velocidade. Então, aqui eu só vou somar a massa dos dois. Massa do homem vezes a velocidade do homem, do carrinho, perdão, a gente vai ter 30 vezes 1, somado com 70 vezes 3. Aqui é a velocidade que a gente quer calcular, somado com a massa do carrinho de 30, com 70, que é a massa do homem. 30 vezes 1, 30. 70 vezes 3, 210. V vezes 100, que é a soma de 30 com 70. Vou trocar aqui de lado, eu tenho 100 vezes V, igual, né, 240, que é a soma desses dois números. Posso cortar esse zero com esse zero. V é igual a 24, dividido por 10. Logo, a velocidade desse conjunto é de 2,4 metros por segundo. Nossa resposta é letra B. Próximo exercício. A gente tem um menino e um carrinho que juntos eles têm uma massa de 60 kg. Quando o menino salta do carrinho com velocidade de 2 metros por segundo, o carrinho vai para trás com 3 metros por segundo. Desse modo, podemos afirmar que a massa do menino vai ser de quanto? Então, a primeira informação aí que a gente tem é isso aqui, ó. 60 kg é a massa dos dois juntos. Então, eu vou somar massa do menino, a massa do carrinho, e eu vou obter o valor de 60 kg, só que eu não sei quanto que é a massa de cada um deles separado. Vou descobrir. Como que eu vou descobrir? Conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial igual ao final. Se no início eles estavam em repouso, o valor da quantidade de movimento vai ser de zero, já que quantidade de movimento depende de velocidade. E aí no final a gente vai ter carrinho para um lado, menino para o outro. Então eu vou fazer aqui, ó, massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho, mais a massa do menino vezes a velocidade do menino. Então, a gente tem aqui que zero é igual. A massa do carrinho a gente não sabe qual é o valor. A velocidade, vamos lembrar do seguinte, esse carrinho, ele vai para trás com 3 metros por segundo. Então, a gente coloca aqui, ó, um sinalzinho de negativo no 3. Porque a gente não sabe, a gente
sabe que ele está no sentido contrário do menino. E a velocidade do menino é de 2 metros por segundo, a gente deixa positivo mesmo. Vou trazer esse termo para o lado de cá, então a gente vai ter 3 vezes a massa do carrinho igual a massa do menino vezes 2. Temos aqui, ó, 2 equações e 2 incógnitas. Podemos usar o método da substituição. Como eu quero saber a massa do menino, eu vou isolar a massa do carrinho aqui, ó. Massa do carrinho igual a 60 menos a massa do menino. E aí aqui, quando aparecer a massa do carrinho, eu substituo por esse termo. Então, a gente vai ter 3 vezes 60 menos a massa do carrinho igual a 2 vezes a massa do menino. Aplica a distributiva aqui, 3 vezes 60, 180, menos 3 vezes a massa do menino, igual a 2 vezes a massa do menino. Esse valor vem para o lado de cá positivo, então a gente vai ter 180 igual a 5 vezes a massa do menino. Então, a massa do menino vai ser igual a 180 dividido por 5. Qualquer valor, né, aqui dividido por 5, a gente pode usar uma regrinha, né? E a gente vai, ou se vocês quiserem fazer a conta direto, mas aqui vai dar 36 quilogramas. Ok? Letra